pessoinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Flavinha, trazendo um vídeo de arquitetura, o nosso primeiro do canal. Então, nós vamos aqui falar sobre arquitetura, e para falar sobre arquitetura, primeiro nós temos que ver o que é arquitetura. Então, vamos lá. No dicionário, a arquitetura é um substantivo feminino. Arquitetura, primeiro negócio, arte e técnica de organizar espaços e criar ambientes para abrigar os diversos tipos de atividades humanas, visando também a determinada intenção plástica. Segundo negócio, conjunto de obras arquitetônicas executadas em determinado contexto histórico, social ou geográfico. Então, aqui, pelo dicionário, é isso aqui. E a gente também tem alguns conceitos de arquitetura. Aí aqui tem um conceito. A arquitetura é a arte técnica de projetar uma edificação ou um ambiente em uma construção. É o processo artístico e técnico que envolve a elaboração de espaços organizados, criativos, para abrigar diferentes tipos de atividades humanas. A arquitetura é a disposição das partes ou dos elementos que compõem um edifício ou espaços urbanos em geral. Gente, mas arquitetura não faz só casas, prédios e etc. Arquitetos fazem pontes, fazem ambientes, fazem muita coisa. Um arquiteto pode fazer uma praia, um mar. Mentira. Uma praia pode, um mar não. Mas tem vários conceitos para o arquiteto. O arquiteto é uma arquitetura é um ramo muito aberto de coisas que você pode fazer. Você pode projetar coisas específicas, ou como só quarto de bebê, só quarto, só banheiro, só, né, das partes da cozinha. Você pode projetar só pontes, você pode projetar só dentro de empresas, como aqui na nossa região a gente tem a Gerdau, a Suminas, eles usam o arquiteto também. Você pode projetar só jardins. Você pode projetar só prédios, você pode projetar só condomínios, você pode projetar só. Mas o que eu tô pensando? Você pode projetar várias coisas. E uma coisa que eu aprendi na faculdade foi que o arquiteto, as pessoas fazem errado porque elas vão lá, compram um lote. A maioria não procura saber se é residencial, se é comercial, porque cada cidade tem a sua área, né? Que só pode casa, só pode comércio, só pode isso. E depois quer fazer as coisas, mas o arquiteto que se vire, né? Para poder fazer as coisas lá. Independente, você tem que levar o arquiteto para um arquiteto para você comprar seu lote, porque aí ele vai te falar se o lote é bom ou se ele é ruim. O arquiteto pode ver se o lote é bom ou se ele é ruim. O arquiteto pode trabalhar de. Como que fala? Esqueci. Pois se eu lembrar, eu falo. O que faz o arquiteto? O arquiteto é o profissional responsável para planejar, organizar e coordenar a construção de edifícios de modo geral, tá? Não é só edifício, não, modo geral. Conjuntos aspectos relacionados ao conforto, funcionalidade e estética do imóvel ou do geral, porque a maioria das pessoas confunde que arquiteto só faz casas, prédios, apartamentos, né? Mas não, gente, a gente mexe até com o negócio de rua, que são a chamada, os arquitetos, tipo, a gente pode fazer como que vai ser a rua, se ela vai ser estreita, se ela vai ser larga, né? A gente pode fazer várias coisas aí, mas isso é mais pra frente, vou ensinar vocês mais pra frente.
Aí aqui tá explicando a diferença do arquiteto com o engenheiro civil. Ao contrário do engenheiro civil, por exemplo, o trabalho do arquiteto é direcionado para a resolução estética e funcional da obra. Por outro lado, a engenharia se encarrega de solucionar questões estruturais e técnicas do projeto, assim como materiais serem utilizados. Então vamos parar com isso e essa briga boba de arquiteto com engenheiro, porque se um arquiteto não tem engenheiro, se um engenheiro não tem arquiteto. Ponto. Tá, os dois têm que estar ali juntinhos para poder a obra ficar perfeita, porque se o engenheiro não fizer uma estrutura bem feita, a casa vai desmoronar. E ambos, tanto engenheiro quanto arquiteto, têm sim que ir na obra, ver como que vai ficar, ver como que tá ficando. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma coisa, a gente desenha, projeta, conversa com o engenheiro, faz os materiais certinho, compra os quer que ele para fazer aquilo precisa daquele determinado material. Aí vem e muda tudo. A pessoa vem e muda, não gostei, não quero, não sei o que. Acontece um problema, a culpa cai em cima de quem? Do engenheiro e do arquiteto. Então, ele tem que estar lá vendo sempre sim como que está a obra, independente de qual ela seja. Ou seja. Nesse caso é seja. Então aqui, aí aqui vamos ver aqui um outro conceito. Aqui já mudou um pouco. A arquitetura é um tipo de manifestação artística muito antiga e que reúne construções ou edifícios. Ah, esse aqui já tá mais certinho, né? Que apresentam um propósito ou finalidade, segundo a definição do arquiteto brasileiro Lúcio Costa. A arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Concordo. Concordo plenamente sobre o que é arquitetura aqui. Aí aqui tem falando sobre a história da arquitetura, que eu vou fazer depois, que a história da arquitetura é muito grande. E olha aqui, 121 definições de arquitetura. Jesus. Ah, mas isso aqui tem a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver. Mas é bem assim. História da arquitetura. Resumo. A história da arquitetura acompanhou o desenvolvimento da sociedade, uma vez em que surgiu a necessidade de organizar e adorar o espaço, sobretudo, o espaço urbano. Em outras palavras, a arquitetura é uma arte que surge da relação entre um homem e o espaço, de modo a organizar um ambiente. Isso é verdade, tá? Porque vocês vão ver ali que a arquitetura começou com a necessidade de se ter um lugar fixo, né? Para se abrigar, no caso para se morar, mas lá naquela época falava se abrigar, por causa de chuva, sol, animais, comida, água. Então, tipo assim, para você ter isso, em vez de ficar, né, passando em lugares e precisando de necessidade, passando falta de água, etc. Então, vamos aqui. Na pré-história, desde do período neolítico, os homens começaram a desenvolver técnicas de construções, o que faz surgir uma arquitetura rudimentar com pedras, madeiras e mais tarde com os metais. Assim, aos poucos, a arquitetura vai adquirindo um lugar de destaque na construção da sociedade. Desde a antiguidade, diversos povos desenvolveram espaços arquitetônicos por meio da construção de templos, pórticos, tumbas, moradias, pontes, aquedutos, praças, dentre outros. Então, olha só para você ver.
a foto. Na pré-história, mais ou menos, um pouquinho mais da pré-história, eles se cobriam assim, né? Ó, esse é o portal túmulo do período neopolítico. E se vocês querem que eu faça sobre esses períodos, né, político, gótico e etc., explode de comentários aí, deixa o like e se inscreve no canal. Por que eu bati palma? Se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês saberem quando tem vídeo. Sairão vídeos toda terça, quinta e sábado, 2 de gameplays e um sobre arquitetura, tá bom? Então vamos continuar. Deixa eu subir, né? Nas civilizações da antiguidade, podemos destacar a arquitetura romana, grega, egípcia, etrusca, bizantina e persa. Torna-se tarefa difícil apresentar a história da arquitetura mundial, uma vez que depende da cultura que está inserida, onde cada uma apresenta sua peculiaridade segundo sua característica e história social. A arquitetura grega e romana, embora apresente diferenças, ambas se destacam pela grandiosidade e luxuosidade de suas construções, bem como seu caráter público. A arquitetura grega desenvolveu a partir do século XIII a.C., enquanto 8 a.C., enquanto a Roma se desenvolveu por volta do século 3 a.C. Note que a arquitetura romana é inspirada na grega, portanto apresenta muitas relações de proximidade. Sem dúvida, a arquitetura grega. Os templos representam maior destaque, por exemplo, o Parthenon de Atenas. Parthenon de Atenas. Não sei falar, tá? Não sei falar isso. Não sei. Ó, esse aqui é o Parthenon de Atenas, lá na Grécia. Né? E eles são várias esses negócios aqui no meio, esqueci o nome. Já na arquitetura romana, o arco desconhecido pelos gregos agregam as mais importantes construções. Por exemplo, o Coliseu em Roma, além do arco, ou os da abóbada. Agora eu falei certo. E da cúpula complementam a arquitetura romana. Os materiais mais utilizados na realização de construções gregas era pedra, mármore, madeira e calcário. Já os romanos utilizavam os materiais, por exemplo, mármore, areia, madeira, gesso, calcário, pedras, tijolos, cimentos e ladrilhos. Gente, naquela época não se tinha cimento. Era tipo importado, então demorava bastante tempo para chegar. Arquitetura medieval e renascentista. Renascentista. Eu sempre falo renascista. Aqui é a Catedral de Milão, Itália. A arquitetura medieval foi desenvolvida durante o século V e XV, onde os principais estilos foram o gótico, visigótico, paleocristã, moçárabe, mourística, bizantino e romântico. As principais construções realizadas foram igrejas, mosteiros e castelos. Durante o século XVI, XVII e XVIII, a arquitetura renascentista destaca-se pelo estilo maneirista, barroco, neoclássico, com a introdução de técnicas de perspectiva, proporções, planejamento, da mesma forma que o período medieval. As principais construções arquitetônicas do Renascimento são as igrejas e mosteiros. Aí aqui tem a arquitetura moderna contemporânea. Hong Kong, China.
Com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia, a arquitetura foi expandindo suas possibilidades, técnicas e materiais utilizados. A arquitetura moderna do século XIX e XX é contemporânea do século XXI, destaca-se pelo rompimento com os padrões e surgimento de inovações estéticas. Ambos períodos são caracterizados por construções gigantescas e muito altas. Por exemplo, os arranha-céus. Muitos movimentos de vanguarda foram fundamentais para consolidar os novos conceitos de arquitetura moderna, que muitas vezes está associado ao design. Isso é verdade, tá? Isso aqui não tem nada a ver, não, eu não vou ler. Mas então foi isso, gente. Arquitetura é isso. Para quem gosta e é muito interessado em arquitetura, eu, sinceramente, indico muito fazer, né? Eu sou meio que suspeita pra dizer, mas eu sempre adoro, eu sempre amei. E depois eu vou falar pra vocês o porquê que eu escolhi arquitetura. Vai ter um vídeo muito show de bola. Vocês vão ver a história, como que foi. Então, beijos e beijos. Não esquece de deixar like, tá? Até o próximo vídeo.